Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Tudo bem, e vocês como estão? Tudo bem. Estamos aqui praticando pirataria online antes de começar o episódio. A grande biblioteca mundial. Enfim, gente, eu tenho alguns recadinhos antes de começar o episódio. 2 são em relação ao episódio e 2 não são. Os que não são, primeiro, então, queria mandar 2 beijos super especiais. Um pra Gisele, que a Gisele, que mora aqui em Braga, me mandou mensagem falando assim: você gosta de Legião Urbana? E eu falei, não, kkk. Sinceridade, né? E aí ela falou, ai, tá bom então, assunto encerrado. E daí eu disse, não, pode falar, amiga, qual é? E aí ela falou, não, um amigo meu tem uma banda, vai tocar cover Legião Urbana, mas o bar é bem legal, vamos lá, vai ter uma galera massa. E eu fui, realmente, foi ótimo. Foi muito legal, então. Obrigada pela noite, Gisele, foi muito bacana, a gente se divertiu bastante. Então, um beijo pra Gisele. E o outro beijo super especial vai pra Cassandra e pro Owen, que é o Baby 1001 Crimes. Nosso baby! Nosso baby, é nossa, né? Não é das Cassandra, não. Pra quem não sabe, a Cassandra estava ouvindo um episódio aqui, ela é nossa apoiadora, e assim que terminou a gravação, ela entrou em trabalho de parto. Fortes emoções real. Muitas emoções. Então, o neném aí está fazendo 2 aninhos de idade e ele é muito, que muito fofura. fofo. Ele é muito bonitinho. E aí ela sempre manda foto pra gente. Ele é nosso mascotinho. E é isso, então. 2 beijos super especiais. Parabéns pro Owen, então. E os recados em relação ao episódio. Vai ser em 2 partes, tá, gente? Porque é um caso gigantesco. Eu não consegui ser prolixa, né? E escrever pouco, porque é muita informação, ainda mais porque eu usei um livro, né, de fonte principal. E você sabe que livro tem... Se a gente usa livro, quer dizer que 6 episódios pra mais, hein? Amiga, eu não sei, assim, ó, prometo que vou tentar deixar em 2, mas talvez seja 3, porque tem muita informação e, assim, pelo que eu vi, eu escutei outros podcasts que cobriram o caso e, assim, eu achei que o pessoal não se aprofunda tanto, assim. Então, eu acho que eu quis trazer esse diferencial pra gente e trazer muita informação, né, todas aí, principalmente baseadas no livro que se chama The Family Next Door, que é a história, né, do aprisionamento das 13 crianças Turpin, do autor John Glatt. Então, quem quiser, recomendo demais esse livro, é muito bom, tem muito detalhe, tem muita informação, muita pesquisa boa. E também um documentário que eu usei aí também para pegar algumas informações, que é Escape from a House of Horror. Eu acho que é da ABC, se eu não me engano. Eu vou colocar lá no nosso Discord para quem quiser, tanto o documentário quanto o PDF do livro, que está em inglês, para quem quiser dar uma olhada. Mas eu recomendo muito, inclusive, o audiobook desse livro que tem no Storytel, que eu adoro o Storytel, patrocina a gente, por favor. Por favor. E o outro recado sobre o episódio é que eu sei que muita gente já conhece esse caso e já vai imaginar, né? Mas tem muitos relatos de abuso infantil,
de tortura contra crianças e também de abuso sexual. Então fica aqui o aviso, se você é sensível a esses conteúdos, já é um episódio aí que seria melhor você pular. Então, é isso, gente. Por enquanto, planejando 2 episódios, mas pode ser que sejam 3. Não sei ainda, porque eu não terminei de escrever o roteiro ainda, tá? Então, é isso, gente. Bora lá pro episódio de hoje. Às 5h30 da manhã do dia 14 de janeiro de 2018, a Jordan Turpin, de 17 anos, pulava a janela do primeiro andar onde ela morava com seus pais e 12 irmãos. Ela é pega pela câmera de segurança dos vizinhos do outro lado da rua e é vista, dando passos incertos em frente à sua casa até sair correndo para a direita. Pouco depois, a sua irmã mais nova, de 13 anos, também é vista pulando a janela, indo em direção contrária. Mas depois de alguns minutos, a menina mais nova volta em direção à sua casa, assustada demais para continuar com o plano. A Jordan, ela anda por alguns minutos, ela tá nervosa demais para conseguir usar o telefone que ela conseguiu contrabandear para fora de casa. E o celular que ela ganhou do irmão estava desativado, mas ela foi informada que ele ainda servia para fazer chamadas para os serviços de emergência. Faziam 2 anos que ela planejava escapar de sua casa, onde seus pais mantinham ela e os irmãos em cárcere privado, sem comida, sem estudo, sem higiene básica. Nossa, mano. Rapidinho, antes de continuar, esse caso me pegou, assim, gente, é muito, muito horrível que essas crianças, e adultos, porque alguns deles eram adultos, passaram e, assim, escrevendo, é um daqueles roteiros que me deixou mal, sabe? Eu demorei pra escrever porque eu tinha que parar e fazer outra coisa, assim, porque de tão horrível que é o relato deles, assim. Mas é isso. Pode seguir. Bom, às 5h51, Jordan conseguiu reunir coragem suficiente para ligar para o 911, né, o telefone de emergência lá nos Estados Unidos, e disse para a atendente que havia fugido de casa, pois seus pais eram abusivos. Quando questionada por mais informações, ela conta que 2 de suas irmãs estavam naquele momento acorrentadas à própria cama, depois de terem roubado comida por estarem com muita fome. O policial, que atende ao chamado de Jordan, se surpreende, pois foi informado que se tratava de uma adolescente de 17 anos, mas quando chegou, deu de cara com Jordan, que parecia não ter mais de 13 anos de idade. Ela era magra e pequena, tinha os cabelos sujos e falava de modo estranho, com um vocabulário limitado, típico de quem ficou muito tempo presa, né? Sim. Faziam 4 anos que os Turpin moravam na cidade de Paris, a pouco mais de 100 quilômetros de Los Angeles, Califórnia. Desde que chegaram, os 13 filhos do casal, 13. Do casal David e Louise, eram mantidos em uma rotina rígida de privação de comida e atividades sociais. Eles eram mantidos trancados dentro de casa, forçados a dormir durante o dia e acordar à noite, quando recebiam sua única refeição diária de pão com manteiga de amendoim ou burritos. Ou seja, 0 nutrição para essas crianças. Sim. Eles eram espancados por qualquer motivo e mantidos presos por correntes em suas camas por semanas a fio, podendo sair somente para comer e usar banheiro quando conseguiam segurar e não fazer as necessidades no próprio quarto, ou seja, falta de higiene total também. Sim. Todos sofriam com malnutrição extrema e tinham diversos problemas graves em decorrência disso. Jennifer, a mais velha, que naquele ano completaria 30 anos, pesava 36 quilos. Sim. Surreal. Eu sei que eu só tô falando sim, porque, assim, é muito horrível, gente. A Jennifer pesava 36 quilos. Todos eles eram desnutridos, assim, uma desnutrição extrema que causou danos irreparáveis para a saúde física e mental deles. Saúde, para, inclusive, desenvolvimento cognitivo, de fala, social, tudo. Então, assim, tem esse exemplo da Jennifer. No próximo episódio, né, se eu conseguir fazer em 2 partes, a gente vai falar mais sobre todos esses problemas causados pela desnutrição e isolamento que eles tiveram. Mas é surreal, assim, é assustador, porque no livro ele fala que uma das meninas de 10 anos, 8, 10 anos, tinha o braço dela, a finura do braço dela era de um bebê.
O policial então pergunta pra Jordan se ela tem fotos e ela diz que sim e mostra no celular dela 2 fotos que aparecem 2 de suas irmãs mais novas acorrentadas. O policial decidiu pedir reforços e realizar um welfare check na residência dos Turpin. E quando é um caso de welfare check, os oficiais não precisam de um mandado de busca para entrar na casa, porque se entende que existem pessoas em perigo. É basicamente você chamar a polícia porque você está desconfiado que alguém está em perigo na casa, mas você não consegue entrar. Você não é residente, ou você fugiu, enfim. É basicamente isso, tipo, eu tenho um vizinho idoso e eu vejo ele todo dia e hoje eu não vi ele. Eu tô com medo que ele possa ter caído, sofrido um acidente, sei lá. sim. Ou escutei um barulho de um tiro, acho que pode ter alguém na casa do vizinho, enfim. E daí você chama e a polícia faz essa checagem, né? Então, às 7 da manhã, os policiais batem na porta da casa dos Turpin. A Louise percebe as luzes da polícia e manda seus filhos soltarem as 2 meninas que estavam acorrentadas. Ela e o marido David demoram alguns minutos até atenderem a porta, onde os policiais esperavam. Pela câmera no peito dos policiais é possível ver o estado em que a casa se encontrava. Montes de roupa, pilhas de brinquedos ainda nas caixas, muito lixo espalhado e o cheiro de comida podre, sujeira e dejetos humanos. Nossa. E essas imagens foram divulgadas nesse documentário que eu comentei no começo do episódio. Até então elas não tinham sido divulgadas, né, pra mídia, só usadas em julgamento e tal, e assim, é surreal, eles falam assim, a gente tá em processo de mudança, por isso tá cheio de caixa e tal, e o policial, não, tudo bem, e aí é a casa de acumulador, sabe aquele programa Acumuladores? É isso, assim, é roupa por todo lado, é lixo, é pilhas e pilhas de coisa, tipo, eles têm que andar em cima das coisas, é surreal, assim, é bem assustador. O casal, ele ficou no corredor com o policial, enquanto os outros oficiais começaram a revistar a casa. Em um dos quartos, eles encontraram as 2 meninas das fotos, mas elas não estavam acorrentadas, óbvio. Ainda assim, é uma imagem perturbadora. No pequeno quarto, com beliches e um colchão no chão, estão 2 meninas extremamente magras. Elas têm sujeira incrustada em sua pele e apenas suas mãos estão limpas. Os pulsos apresentam hematomas que indicam que elas passaram um bom tempo presas. Um dos policiais conversaram com elas, dizendo que está ali para ajudar e que precisa saber onde estão as correntes. As meninas timidamente apontam para o armário, onde o policial recupera suas correntes com o cadeado. 2 correntes, né? Ou seja, tava tudo ali, na verdade, né? Eles nem fizeram... Eu acho que eles nem esperavam, né? Não esperavam. Enquanto David e Louise estão parados no corredor em frente a caixas de mudança, outro policial percebe que eles estão tentando tapar a vista de outra porta. Atrás das caixas está mais um quarto com alguns de seus filhos. Um deles ainda acorrentado à própria cama. David e Louise são detidos e os policiais precisam vasculhar uma cômoda do quarto do casal para encontrar as chaves e libertar o adolescente preso à cama. Mano, e é muito bizarro, né? Que eu tenho certeza que o policial não esperava isso. É assim, até então eles perceberam, porque pelo relato da Jordan, né? Eles viram que ela precisava de ajuda porque ela tinha um comportamento muito estranho. O policial fala várias vezes do vocabulário dela, como ela parecia uma criança que não sabia falar direito, sabe? Ela tinha um vocabulário muito limitado. E ela era muito magra, assim, muito magra. E toda suja. Então eles falaram, no mínimo negligência, né? Você manter adolescente e tal, sem higiene básica, é no mínimo negligência. E aí eles vão lá e eles realmente não estão esperando algo tão pior desse jeito, sabe? É bem assustador mesmo. Sim, você vê... Desculpa interromper, mas não, pode falar. Você vê o rolê, por exemplo, eu lembro que na época que soltou a questão da família Turpin, você vê a foto das meninas, principalmente, a que tinha 27, gente, se ela parecia ter 15 anos, todos era eles... muito, sabe? As que tinha 19, parecia ter uns 12, sabe? Sim. Todos eles extremamente malnutridos, porque a malnutrição, ela afeta o crescimento, né? Você não vai ter a altura que você está geneticamente condicionado a ter, né? Falta nutrientes. E você pensa até que é bizarro, né? Que é uma família toda de adolescente. Aí você fica, nossa. Não, tinham vários adultos, exatamente. Né?
A cena encontrada na casa dos Turpin iria ganhar manchetes internacionais nos próximos dias, enquanto todos se perguntavam como 13 crianças, adolescentes e adultos puderam ser mantidos em condições tão deploráveis por tanto tempo, embaixo do nariz de tanta gente. Os Turpin eram uma família religiosa, de uma longa linhagem de pastores e membros ativos da Igreja Church of God, que é uma denominação evangélica pentecostal. E aqui recomendo muito o livro, porque ele traz, assim, desde os primórdios das duas famílias, tanto do David quanto da Louise. Aí você vê ali um padrão de abuso em ambos os lados, né? O David Allen Turpin, ele nasceu em 17 de outubro de 61, em Princeton, na Virgínia do Oeste. E foi na igreja que o David conheceu a sua futura esposa e a família dela, que eram chamados, eles tinham o sobrenome de Robinette. Durante a adolescência, o David era considerado um estudante exemplar, muito inteligente e membro dos clubes de xadrez e ciência da escola. Ele era basicamente um nerdão, assim. Ele era super, super nerd. Logo que ele terminou o ensino médio, ele já havia decidido ser engenheiro, porque ele viu que era uma área que ia dar muito dinheiro. E aí ele entrou para a Academia Júnior de Ciência da Virgínia do Oeste, e ele era engraçado e considerado um nerd, porque além de gostar de Star Trek, ele não tinha muito interesse em socializar como os colegas de sua idade faziam. Devido às suas notas altas do ensino médio, ele ganhou uma bolsa de estudos para engenharia elétrica na Universidade Estadual da Virgínia. E foi nessa época da graduação dele do ensino médio que ele começou a se sentir atraído por Louise. Só que a Louise tinha apenas 10 anos de idade. Mano. Era uma criança, sim. Ele no ensino médio. Ele terminando o ensino médio para entrar na faculdade. Ele se sentiu atraído por uma criança. Né? Pedófilo. Pedófilo, aí não tem outra palavra. 10 anos de idade, uma criança. Sim. O David conhecia a Louise desde que ela era um bebê, o que se torna mais bizarro ainda, né? Porque, gente, enfim. Isso porque ele é 7 anos mais velho do que ela, mas a questão não é ser 7 anos mais velho, é um lance, sei lá, você tem 20, você tem 22 e você tá com uma pessoa que tem seus 30, sabe? Uhum. Isso daí é um rolê, né? Dois adultos, né? São 2 adultos, jovens adultos. Outro rolê é quando você pega uma pré-puber, né, e que é uma criança e um adolescente. São fases da vida diferentes, sabe? Uhum. São núcleos diferentes, enfim. E no final das contas, pedofilia, menor de 14 anos. Louise Ann Robinette nasceu em 24 de maio de 68. Ela tinha 2 irmãs mais novas, chamadas Elizabeth e Teresa. Seus pais, Allen e Phyllis, brigavam constantemente. E Phyllis não queria cuidar de suas filhas e as deixava com a babá. Mas além da babá, Phyllis também deixava as meninas com seu pai, um homem chamado John Taylor. John Taylor era um veterano da Segunda Guerra e um homem muito poderoso. Ele era dono do único posto de gasolina da cidade e usava isso a seu favor para abusar de sua própria família. Phyllis e diversas outras meninas de sua família foram abusadas sexualmente por John. E isso era algo conhecido na família e deixado em segredo para manter as aparências. Então, algo que, né, até hoje, dependendo da família, isso rola. Ele usava sua fortuna para manter todos em silêncio e Phyllis oferecia suas próprias filhas para seu pai abusar em troca de dinheiro, ou seja... Uma infância completamente vivendo dentro de um núcleo que ela achava normal, sabe? Provavelmente. E aí também a gente entende muito, porque na primeira oportunidade ela resolveu ir com o David, porque ela queria fugir daquele ambiente, né? Porque as irmãs até falam, porque as irmãs eram bem mais novas, e aí quando o avô ia tentar abusar das irmãs, a própria Louise falava, não, leva eu no lugar delas, porque ela não queria que as irmãs sofressem também, sabe? Tentou proteger elas quanto ela podia, né? Em 82, quando a Louise tinha 14 anos, a sua avó Mary chegou em casa e pegou o John, né, o seu avô, abusando sexualmente dela no sofá da sala. A Mary, que era a avó, perseguiu ele pra fora de casa com uma frigideira e na mesma semana pediu o divórcio. Mas, mesmo assim, o segredo da família foi mantido entre 4 paredes e nunca foi reportado pra polícia. Até porque é pouco provável que algo rolaria, né? O cara tinha dinheiro. Se fosse. Sabe, o dono do único posto de gasolina da cidade. Todo mundo ia lá, sabe? Ele tinha muito dinheiro. Então, não ia acontecer nada, realmente.
No ano seguinte, depois de completar 15 anos, a Louise começou a namorar a sério, né, com o David Turpin, na época com 22 anos. Até então, ele, tipo, flertava com ela, pegava na mão, sabe, elogiava, dava flor, enfim. E aí, quando ela fez 15 anos, eles começaram a namorar. A Phyllis não via problema no relacionamento pelos Turpin serem uma família religiosa, da igreja que eles frequentavam, mas o pai da Louise, né, o Allen, ele não aceitava que a filha namorasse um homem tão mais velho. Para suas irmãs, a Louise dizia que ia se casar com o David, que ele ia se tornar um engenheiro muito rico e que eles teriam 12 filhos. Ou seja, planejamento de uma família grande. Mas até então também tem muita questão de religiosidade, né? Sim. Inclusive é um conceito que eu demorei pra entender, assim, de tipo, o pessoal fazer até como piada que cristão tem muito filho. Mas eu falo aqui no Brasil não tem tanto isso, né? Mas lá nos Estados Unidos tem. Então, é um assunto complicado, porque assim, vamos lá. Existe um movimento chamado Quiverful, que é cristão. E aí eles pregam, né, fundamentalismo religioso, papéis tradicionais de gênero, enfim. E uma das bases deles é ter o máximo de filhos possível. Mas por que você diz? Por que isso? Por que isso? Existe esse movimento? Porque o movimento Quiverful, assim como muitas igrejas tradicionalistas, né, pentecostais norte-americanas, aqui estamos falando dos Estados Unidos, tá, gente? É outra realidade. Eles acreditam que o norte-americano, cristão branco, está virando uma minoria social. E aí, para isso, eles precisam ter o máximo de filhos possível para eles poderem votar em quem eles querem, nos conservadores cristãos. Claro. E pressionar por mudanças sociais contra direitos de minorias. Enfim, toda essa pataquada aí que eles são a favor. Então, na raiz, esse movimento é um movimento racista. E sabe o que é o bizarro? Que assim, eu descobri isso não, eu prestei mais atenção nisso, porque tem uma moça que eu sigo no Instagram. Eu seguia, na verdade, parei de seguir porque é chato. Mas eu seguia há um tempo atrás que ela é uma moça negra. E o marido dela é asiático, ele é coreano, se não me engano. E aí, eles têm filhos lindos, sabe? Só que aí, tipo assim, ela já tinha, 6 filhos, sabe? E aí, ela teve um filho com ele, que era a coisinha mais linda do mundo. Amo japaneguinhos, sabe? Acho a coisinha mais fofinha. Só que, de repente, veio mais 4. E ela tava grávida de novo, sabe? E ela não é dona de casa, sabe? Ela é, PhD de sei lá o quê, sabe? Sim. E com, sei lá, daqui a pouco era 10 crianças, sei lá. E aí, logo na bio do Insta dela era isso. Família cristã. Tem também a questão dos mormons, né? Porque os mormons, quando o mormonismo começou, né? A Igreja dos Santos nos últimos dias lá nos Estados Unidos, eles precisavam ter bastante filhos, porque eles eram uma comunidade meio que isolada, que eles eram isolados pelos outros, né? Eles sofriam bastante perseguição. Era uma maneira de se manterem, né? Exato, eles precisavam de gente para construir as cidades deles, né? As comunidades, eles precisavam de gente para ajudar ali na comunidade mesmo. Então, eles incentivavam a ter muitos filhos. E aí, gente, 99% desses perfis de TikTok que você vê da mamãe branquinha, morando na fazenda, que faz tudo à mão, é tudo fofinho, tudo lindinho, tudo, sabe? E aí tem 10 filho e ela tá lá batendo manteiga na mão, é mormon. E, inclusive... Que tem aquela esposa da rica, né? Isso, exato. Teve a esposa que era rica. Só que essas mulheres do TikTok são usadas como propaganda para atrair mais mulheres para o movimento, para a religião mormon, né? Só que acaba que essas mulheres do TikTok, que são usadas de propaganda, elas são a exceção, né? Porque... grande parte das mulheres que estão nessas comunidades mais isoladas, elas estão sofrendo abuso, estão sendo estupradas, estão apanhando e não podem nem procurar ajuda, sabe? Então, essas poucas do TikTok, elas recebem, assim, o aval, né? A autorização, né, da igreja para elas poderem fazer essas propagandas. Então,
não acredita em tudo que você vê. Inclusive, teve uma... Você comentou do episódio passado da família do Alasca. Teve uma moça que comentou dizendo que não é mais verdade, tá? Eles moravam isolados. Hoje em dia eles não moram mais. Eu ia falar sobre isso no final do episódio, porque discorda. Mas, porque é óbvio que eles ganharam dinheiro. Só que as primeiras temporadas na família do Alasca... eles estão morando no meio do mato, porque é um documentário. É isso que ela comenta, no começo eles Só que aí moravam. depois, mas eles não fazem questão de esconder, porque na última temporada eles estão com puta carrão, só se a gente fosse muito... Só que assim, eu gosto da série porque é uma série, e é roteirizada, né, gente? Uhum. Mas é legal, tipo, a série não é, nossa, grandes sofredores, é tipo... Como fazer um moinho pra tirar a água. Sim. Então, essa que é a parte, mas eu entendi. Mas enfim, gente, essa questão de cristão americano ter muito filho está assim, tem raízes extremamente racistas, né? E é sim um problema, não. E justamente porque eles não se importam com o bem-estar dessas crianças, eles só incentivam a ter filhos. Depois, para criar, foda-se. As crianças se criam sozinhas, porque boa parte, assim, um dos fundamentos desse movimento Quiverful, que inclusive os Turpin foram acusados de fazer parte, mas eu acho que eles nem eram oficialmente, eles só simpatizavam, né, com essa ideia. Os primeiros filhos são mais difíceis, mas depois que você tem 4, 5, 6, os mais velhos já estão velhos o suficientes para agir como pai e mãe dos mais novos. O que já é um abuso por si só, porque quem teve filho foi você, não foi seu filho, né? O seu filho não tem responsabilidade sobre os irmãos. Eu tava vendo um tempo atrás uma TikToker, inclusive, que é uma brasileira, assim, que ela tá falando que ela é filha de uma família com 6 crianças, né? Uhum. E aí ela tava falando disso, que ela era mais velha, né? Ela tava falando que, tipo, ela falou assim, a família dela é rica, né? Eles são brasileiros, família rica, não tem nenhuma questão religiosa. Mas ela falava sobre isso no TikTok dela, de que, tipo, acredito que os pais dela amam muito e tudo mais, mas não tem como você manter uma família com a mesma atenção de que você tivesse com uma família pequena. Porque ela falou assim, eu amo minhas irmãs, só que nisso minha mãe tem que cuidar dos menores. Logo, sobra as coisas pra ela. Então, fica tudo pra ela. E ela fala, eu quero sair de casa, mas eu não quero, porque eu não quero deixar minhas irmãs, entendeu? E isso porque meus pais são uma família saudável. Minha mãe e meu pai são legais, sabe? Bacana. Só que... Agora, imagina ser uma família mais desestruturada. Que vai ser a maioria, né? Que nem todo e o mundo objetivo é esse, sabe? Você ter a criança mais velha assumindo a responsabilidade da mãe e do pai. Porque a mãe está ocupada parindo mais crianças. Inclusive, eu recomendo muito o podcast Sinisterhood. Elas fizeram um episódio só sobre o movimento Quiverful. E aí elas falam, inclusive, tipo, dos livros que eles usam para base para educar as crianças e tal. E tem umas coisas, tipo, extremamente abusivas, assim, explicitamente abusivas. Como, por exemplo, como treinar o seu bebê... batendo nele para você colocar um colchão, como chama? Uma coberta, um cobertor no chão e bota a criança em cima. E aí, toda vez que ela tentar sair de cima dessa coberta, você bate nela. Até ela aprender que ela não pode sair da coberta. Por quê? Porque a mãe está ocupada com outras 7 crianças para cuidar. E aí o bebê pode ficar sozinho ali, em cima da coberta. E ele aprendeu apanhando que não pode sair de lá. Então, assim, é coisa nesse nível, tá? Que a gente tá falando. Recomendo muito esse episódio. Então, fica aí a dica, quem quiser ouvir também em inglês. Mas, assim, toda essa problemática, os Turpin não eram desse movimento Quiverful, mas eram extremamente rígidos e abusivos e, né, tiraram muita coisa aí desses extremismos religiosos, né? Sim. Agora, na faculdade, David continuava tirando notas altas e fazendo parte do clube de elite Eta Kappa Nu, uma sociedade internacional de engenharia elétrica e informática que já teve membros como cofundador da Apple, Steve Wozniak, e Saber Bhatia, fundador do Yahoo. Saudades do Yahoo Respostas, né, gente? Salva tanto. Dos fins de semana, ele voltava para sua cidade natal e saía escondido com Louise.
David se formou em 84 e logo conseguiu um trabalho na General Dynamics, atualmente a maior empresa de defesa no mundo. Ele iria se aventurar para o Texas e, junto de Louise, os dois começaram a planejar como seriam suas vidas juntos. Até então, ok, né? Tava indo caminho bom tirando de que ela carreira. Adolescente, né? Mas aí, filha, já foi. Exato. Aí já foi, entendeu? Aí, tipo, menos pior, teoricamente, né? Porque tá um cara centrado, né? Família certinha. Na teoria, tá tudo bem. No ano seguinte, eles colocaram o plano em ação. David vestiu um terno, colocou um bigode falso e foi até a escola onde Louise estudava no ensino médio. Ele alegou ser pai dela, puta merda, e assinou os papéis que liberavam para sair mais cedo. Os dois fugiram juntos. Quando Louise não voltou para casa naquele dia, seus pais foram até a polícia relatar seu desaparecimento. E aí você não sabe qual que é menos pior dela ficar, né? Com os pais ou com o namorado. Pedófilo, sei lá. Poucos dias depois, a polícia encontrou eles, né, a Louise e o David, em Fort Worth, no Texas. E eles fizeram a Louise ligar para os pais e avisar que ela estava bem. E a Phyllis, né, que era a mãe dela, surpreendentemente, que era a favor do relacionamento, ela queria prestar queixa contra o David por sequestro. E se isso acontecesse, ele poderia ser preso, porque ele saiu do estado com a Louise ainda sendo menor de idade. Que realmente é um sequestro de menor. Né? Mas dá pra entender também, porque por mais que a mãe erroneamente seja a favor, né, porque nem deveria ser, mas um lance é falar, pode namorar, outro pode levar minha filha e falsificar um nome e sei lá, sabe? São coisas diferentes. Os pais do David convenceram ela a não prestar queixa. E o pai da Louise, ele achou que era melhor deixar que eles se casassem, porque ou eles se casavam ou eles já estavam vivendo no pecado, né? Ele também era muito religioso. Ele era muito. Ele, inclusive, era pastor, enfim. E aí foi só depois que o pai da Louise deu uma autorização escrita para eles se casarem, que os dois voltaram para Princeton. E aí eles se casaram em 11 de fevereiro de 85 e foram morar em Fort Worth, no Texas, onde o David tinha conseguido aquele bom emprego. E aí o pai dela falou assim, é isso que você quer pra sua vida? Então beleza, vai lá ser dona de casa, casar e é isso, agora você arque com as suas escolhas. A Louise abandonou a escola e nunca se formou no ensino médio. Ela simplesmente saiu aquele dia que o David foi buscar ela e nunca mais voltou. E o David tava ganhando um bom salário, assim, imagina, ele trabalhou ele conseguiu, assim, um emprego ótimo, né, para uma empresa de segurança, então ele fazia, eram uns trabalhos, teve uma época que ele trabalhou no Força Aérea 1, que é o avião do presidente, sabe? Ou seja... Então o cara era, assim, um negócio de elite, assim, né, o trabalho dele. E aí ele tava ganhando um bom salário e eles estavam conseguindo ter uma vida de luxo. A Louise, ela sempre escrevia para as irmãs, contando que todos os seus sonhos estavam se realizando. E logo depois que ela saiu de casa, a mãe dela começou a ter um caso com outro homem. E quando seu pai descobriu, ele pediu o divórcio. Inclusive, foi uma das irmãs que descobriu. Casos de família. Uma noite, assim, a irmã dela, acho que foi a Elizabeth, que na época tinha uns 8 anos, escutou a mãe conversando com um homem no telefone e achou estranho a conversa e foi lá, falou pro pai dela, a mãe tá falando no telefone com um cara, com alguém. E aí o pai dela pegou o telefone, botou, né, a outra linha, né, pegou o telefone, escutou a conversa, brigou com a mulher, viu que era amante e tal, e aí pediram o divórcio. X9O. A criança, né? É pecado também. Criança não sabe, não tem noção, né? 9 anos, 8, 9 anos. Sim. Agora, sem o pai, as irmãs de Louise tinham que passar cada vez mais tempo com o avô abusador, né? Ou seja, é foda. Elizabeth tinha 8 anos e Teresa tinha apenas 3, muito pequenininhas. Phyllis tinha dificuldade para sustentar as duas meninas, pois quem trazia o dinheiro para a família era a Allen. Ela passou a vender as filhas para o próprio pai, abusar em troca de dinheiro. E ela não deixava o Allen ter tanto contato quanto ele queria com as meninas. Então, tipo, ele falava, não, deixa eu ficar mais tempo com elas, as minhas filhas, e ela falava que não. Ele tinha ciência dos abusos, disso? Não. Ele não sabia. Imaginei. Até porque, provavelmente, se ele soubesse, né?
Em 87, David e Louise se mudaram para Brea, na Califórnia, por conta do trabalho. Em 28 de julho do ano seguinte, o casal teve sua primeira filha, chamada Jennifer. Nós iremos manter o nome dos outros filhos anônimos, pois apenas Jennifer e Jordan deram entrevistas públicas sobre as suas histórias de sobrevivência. Naquele Natal, Louise pagou para que sua mãe e irmãs a visitassem, onde passaram 3 semanas fazendo passeios na Disneyland e nos estúdios da Universal, né? Até porque nessa época, com o Trump, Sim, ele tinha uma muito grana, né? dinheiro. E aí eles conseguiam pagar essa viagem para a família dela, a mãe e as irmãs, né? E irem lá visitar, e elas passavam, tipo, a irmã dela conta que era os melhores dias do ano, assim, para ela, sabe? As férias que ela ia passar. Porque era uma vida, assim, elas iam nos melhores restaurantes, faziam passeios, e eles pagavam por tudo, assim. No início de 1990, o David foi transferido de volta para Fort Worth, no Texas, onde ele passaria a trabalhar para a Lockheed Martin, que também é uma empresa de segurança, né? E eles iam morar numa casa espaçosa de 4 quartos. Assim que eles se mudaram, eles novamente pagaram a viagem para a família de Louise visitar e passar uns dias com eles. E essa viagem, então, como eu comentei, se tornaria uma tradição nos próximos 10 anos. Em 3 de fevereiro de 92, a Louise deu à luz do seu primeiro filho, um menino. Todas as crianças foram batizadas com nomes cristãos, começando com a letra J. Que eu acho que no Brasil também tem muito disso. Tipo, eu lembro muito combinando. Eu lembro muito da Xerox, a fotocópia Sim. Eu lembro. O carimbo, né? De Oliveira, inclusive. Era o carimbo de Oliveira. Então. E a Xerox, o pessoal revoltado, porque a Xerox resolveu mudar o nome. Na minha família tem uma história assim, que é da minha mãe, né? Tem a Luciana, Adriana, e aí nasceu outra e a minha avó queria colocar Viridiana. E Mano. aí, era mais nova, né? E aí a minha mãe e as minhas tias já estavam mais velhas e falaram, não, você não vai botar Viridiana, a gente não gosta, acha muito feio. E aí a minha tia ficou um mês sem nome, sendo chamada de bebê, até que... Coitada! Até que decidiram... Bem família hippie, sabe? Era bebê. Até que decidiram batizar ela como Juliana. Tudo a ver, né, o negócio. Porque tinha que ter Ana no final, né? Então ela achou outro nome. Combinou. Mas, enfim, pouco depois disso, em 92, né? Depois que ela teve o menino, eles declararam falência. Por quê? Porque apesar do David ganhar um salário alto como engenheiro eletrônico, eles tinham muito mais gastos do que eles conseguiam bancar. Eles tinham uma vida, realmente, eles não se importavam. Eles iam sempre em restaurantes de luxo, faziam compras em valores exorbitantes nos cartões de crédito, e além disso, a Louise tinha começado a gastar dinheiro em aposta e contrair um vício em aposta mesmo. E ela perdia muito. Ela perdia demais, assim. Mas eles mantinham essa situação em segredo, né? E continuavam pagando pela viagem e despesas quando a família da Louise visitava. Então eles, assim, em falência com sei lá quantos cartões de crédito estourados, sem dinheiro pra pagar nada. Mas a família lá, eles pagavam tudo. Quem nunca, né, gente? Misturadinha. Né? Daquela eu me encontrando nessa situação, tentando achar desculpas. Em 3 de novembro de 93, Louise deu à luz outra menina, a filha mais velha, Jennifer. Só foi colocada na escola quando já tinha 8 anos de idade. Além de ser a mais velha que as outras crianças da turma, ela sofria bullying por estar sempre suja. Porque agora higiene básica também não pode, né? Eu não entendo. Qualquer americano, toda a nossa história probleminha falta de higiene básica. No caso deles é ainda pior, porque era uma forma de controlar, né? Os filhos, assim, a gente vê que faz sentido. É muito comportamento de seita que eles têm em relação aos filhos, a gente vai ver isso cada vez ficando pior. Então, ali, a primeira coisa foi controlar que eles não podiam tomar banho, só quando fossem mandados. Isso me lembra um outro caso que a gente falou também de família, agora eu vou tentar lembrar. Aquele que a gente falava que ele achava vampiro. Sim, que é do Marcus Wesson. Então, esse caso me lembra muito o caso do Marcus Wesson, que a gente já falou no episódio. Aqui, né, fez um episódio sobre. Que é basicamente esse lance também da família, tipo, dele isolar completamente a família, né?
dele, tipo, isolar e não deixar as crianças terem também higiene básica, sabe? Uhum. Enfim, isso daí me lembra também muito essa dinâmica. Que no caso, Marcos Wells também tinha uma questão muito de seita, né? Sim, exatamente. É o episódio 272, tá? Pra quem quer procurar e escutar. Sim. Que é bem legal também, Uhum. esse caso. Bom, ela usava sempre o mesmo vestido pra ir na escola e seu cabelo parecia oleoso e despenteado. Para amarrar o cabelo, Jennifer usava embalagens de doces e também sofria piadas por conta disso. Mano, coitadinha. O quarto filho do casal nasceu em 17 de dezembro de 95 e no ano seguinte, David e Louise voltaram para Princeton para visitar suas famílias. Eles pareciam levar uma vida perfeita e cheia de luxos. E Elizabeth, a irmã de Louise, que na época havia recém entrado na faculdade e estava com 19 anos, perguntou se poderia passar o verão com eles no Texas. David e Louise aceitaram, e Elizabeth teve o que a princípio pareciam ser boas férias. Porque, né? Tipo, ela a cresceu. irmã tá sempre recebendo, né? Cresceu com eles. Cresceu recebendo as cartas da Louise, indo viajar uma vez por ano pra lá na casa deles, e era o melhor momento. Então ela falou: posso passar um tempo com você? Eles, beleza. Então ela ajudava a cuidar das crianças, né? Jogava jogos de tabuleiro com a Louise, assistia filmes. Mas ela começou a perceber o quanto o David e a Louise eram rígidos com as crianças. Elas precisavam pedir permissão para absolutamente tudo, desde ir ao banheiro da própria casa ou para comer alguma coisa. A Elizabeth nunca viu o David ou a Louise demonstrar qualquer carinho ou afeto pelas crianças. E as crianças passavam muito tempo trancadas nos próprios quartos e não tinham permissão para falar com ela, né, com a tia, sem que a Louise estivesse presente. Ela também percebeu que, apesar do David parecer um homem calmo, ele facilmente perdia o controle e tinha um temperamento explosivo. Ela comenta assim, no livro, né, tem um relato dela dizendo que a Louise era especialmente rígida com a Jennifer, né, que era a filha mais velha. A Jennifer era a que mais sofria. Então, ela tinha meio que um ritual pra Jennifer comer, que era, ela tava sentada na mesa, daí vinha a Jennifer ia comer, ela tinha que parar e sorrir pra mãe, aí a mãe fazia um sinal, ela podia sentar e comer. Quando ela terminava de comer, ela tinha que levantar e sorrir pra mãe de novo. E só depois que a Louise dava um sinal, ela podia sair. Era, tipo, condicionamento, sabe? Tratar igual cachorro, assim. E aí aqui eu coloquei um trecho do livro, né, The Family Next Door, que é por conta de um homem chamado Rick Ross, que ele é especialista em seitas e fundador da Cult Education Institute. Então, ele fala o seguinte: foi em Fort Worth que o David começou a moldar a sua família em um culto distorcido, usando sua versão distorcida dos ensinamentos pentecostais como fundamentos. Ele via a si mesmo como um líder carismático, com Louise em segundo no comando. Nos anos seguintes, à medida que a sua família crescia, David e Louise introduziam um conjunto de regras elaboradas e punições, condicionando as crianças em absoluta obediência e dependência. As crianças foram obrigadas a chamar ele sempre como mãe e pai. Então, ele explica que basicamente eles criaram ali uma seita, né? Um culto dentro de casa. Sim. A Elizabeth conseguiu um trabalho temporário, mas ainda precisava seguir as severas regras de sua irmã e cunhado. Ela também começou a perceber que David apresentava um comportamento inadequado em relação a ela, o que a deixava desconfortável. Em uma conversa dos três sobre o relacionamento de David e Louise, ele admitiu que se sentiu atraído por Louise quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Bizarríssimo, né? Pouco depois, quando Elizabeth tomava banho, Louise arrumou a fechadura do banheiro e entrou com David para assistir. Sim. Gente. Ela conta que eles ficaram olhando pra ela e ela, tipo, toda envergonhada, não sabia o que fazer, tentando se tampar com a toalha, se secando, e eles rindo da cara dela. Ela falou: que engraçado, olha só, foi uma piada. Mano. A Elizabeth voltou para sua cidade natal depois que Louise a abandonou na rua por 3 dias seguidos, se recusando a ir buscá-la no trabalho ou deixar ela entrar na casa porque ela descobriu que Elizabeth havia feito amizade com um colega de trabalho e saía para almoçar com ele regularmente, né? Ou seja, tipo... Ela escapou... queria quase...
Ela quase criou uma dinâmica como se ela fosse filha dela também. Exato, ela era proibida, ela não podia falar com ninguém, ela era proibida de falar com estranhos. A Luísa levava e buscava ela do trabalho todo dia. Ela não podia fazer nada sem avisar a Luísa. Então, ela foi introduzida ali, né? Foi agregada ao culto, basicamente, né? Mas daí, quando a Luísa percebeu que ela não ia ter esse mesmo controle que ela tinha com os filhos, né? Ela abandonou a Elizabeth, aí a Elizabeth resolveu voltar para casa. Em 21 de maio de 97, nascia a quinta filha do casal. A Jennifer, então, com 9 anos, ia cada vez mais suja para a escola e usando sempre as mesmas roupas. Em seu armário, a Louise enchia e comprava roupas caras que eram mantidas guardadas ainda com a etiqueta. Mesmo com a menina suja, cheirando mal e com roupas encardidas, ninguém na escola alertou as autoridades para qualquer ação contra negligência ou maus tratos. É sempre isso, né? Basicamente foi ignorado. Eles viam aquela menina suja, encardida, não é suja, gente, é encardida, assim, com sujeira incrustada na pele, sabe? A gente sabe quando a pessoa, né, tipo... Não tá tendo a higiene básica, é uma criança, então, né? Exato, no mínimo do mínimo negligência, né? Uhum. Ainda mais assim, você não tá falando de uma criança pobre, né? Que não tem onde Exato. morar, que não tá na rua, ela tem uma casa. Ela não tem saneamento básico, sabe? Exato, não é né? isso. Não, é uma criança ali que o pai ganha um salário, sei lá quantos mil por mês, mora numa casa lá na cidade rico. E tem inclusive roupas caríssimas no armário, mas a mãe fica mandando pra escola com o mesmo vestido sujo todo dia, sabe? Uhum. Em 15 de junho de 98, a Louise deu à luz sua sexta filha. Gente, é um por ano, basicamente, assim. Alguns têm algum intervalo maior, mas é praticamente um por ano. Pra mim, isso é bizarríssimo. Em dezembro daquele ano, eles declararam falência novamente, mais uma vez devido aos gastos absurdos nos cartões de crédito e o vício em apostas da Louise. E eles mantiveram todos os seus pertences, mas perderam a casa onde eles moravam. A Elizabeth, inclusive, conta que ela estava conversando por telefone com a Louise, e a Louise estava fazendo compras de Natal. E ela falou assim, eu tô estourando os cartões de crédito porque a gente vai declarar falência. E daí a Elizabeth... a Elizabeth falou, tá, mas daí vocês não perdem as coisas? Ela, não, as coisas que a gente comprou já não, a gente vai perder a casa só. Mas, tipo, objetos e tal, a gente não vai perder nada. E aí, era isso. Eles declaravam falência, apagava o registro de todas as dívidas deles, e ficava por isso mesmo. É isso, eles podiam começar de novo. Gente, que bizarro. Em 27 de junho de 99, nasceu a filha número 7. Alguns dias depois, a família se mudou para uma casa isolada em Rio Vista, uma comunidade em sua maioria rural. Apesar de existir uma escola em Rio Vista, nenhuma das crianças Turpin seria matriculada novamente ou frequentaria uma sala de aula, assumindo completamente o controle sobre todos os aspectos das vidas dos filhos. David e Louise decidiram que iriam praticar homeschooling. Em Rio Vista, as crianças estavam completamente isoladas do mundo exterior. Apesar de terem vizinhos com filhos, as crianças Turpin eram proibidas de sair de casa e falar com estranhos. David e Louise mantinham regras e rotinas rígidas que as crianças deveriam seguir ou eram punidas com severidade. Eles eram ensinados e convencidos de que o mundo do lado de fora da casa era perigoso e por isso eles nunca tentariam escapar, na verdade. É que o complicado do homeschooling, não no geral, tipo, obviamente que, sei lá, né, gente? Eu acho complicado de qualquer maneira, válido. não. Pra mim, não. É tipo, não, por exemplo, família itinerante, por exemplo. Tá, né? Tá, entendeu? Ok. Só são recessões, ou, tipo, né? É isso que eu ia falar. Por exemplo, família itinerante, ou família que mora muito longe por exemplo, sei lá, aquela família que fica de barco, sabe? Sim, pelo mundo. são casos Enfim. isolados, né? Porque agora, se tem essa opção, eu acho meio complicado, né? Principalmente se a gente tá vendo com um vínculo extremamente religioso, é porque nesses casos, como que a gente vai saber que essa criança tá bem ou não, sendo que ela não tem nenhum convívio, sabe? Exatamente. Porque um lance é a criança, por exemplo, ter o homeschooling, e aí nesse caso eu já até conheço, tipo, a criança tem homeschooling, mas a criança também vai pra aula de futebol, entendeu? A criança tem homeschooling, mas olha, tem... Mesmo assim, eu acho que não é uma boa troca.
Assim, eu até quando eu tava vendo sobre esse caso, eu acabei entrando na comunidade de vítimas do homeschooling no Reddit. Nossa, gente. E aí é só relato de pessoas que agora são adultas, né, ou adolescentes e tal, contando suas experiências com o homeschooling. E o que você perde na socialização de uma criança não vale a pena. Assim, não vale, sabe? Não tem por que você colocar um sistema desses aí e privar a criança de ter uma experiência social que ela teria na escola, sabe? E a gente vê que nos Estados Unidos, né, terra da liberdade, que o homeschooling é amplamente difundido, principalmente em famílias conservadoras cristãs, né, de fundamentalistas, justamente porque eles acham que na escola a criança vai aprender coisa do capeta, coisa assim. Você tem crianças que ficam extremamente isoladas do mundo, e elas desenvolvem depressão, ansiedade, elas saem sem saber o básico do básico, porque a mãe não é professora, sabe? Nem a mãe nem o pai é professor. Eles não têm experiência, eles não têm conhecimento para serem professor. Não é só apontar no livro e mandar a criança fazer. Você tem que ter a didática, sabe? Eles não têm preparação nenhuma. É só eles têm os livros deles lá. A criança, a adolescente, às vezes sai sem saber nada. Eles chegam na faculdade e são tomados, assim, por um sentimento horrível de puta merda, eu não tô preparado para o mundo, sabe? Não consigo fazer nada. Então eu acho, assim, não sou nem um pouco a favor. Acho que, ok, nesses casos específicos, extremos que você comentou e tal, né? Mas não é algo que deve ser liberado para todo mundo, não. Porque eu acho errado. Acho péssimo, acho... Não. Os contras são muito maiores do que os prós. Então, sei lá, né, gente? Se você acha que não, aí o problema é seu, enfim. Enfim, né, gente? Eu acho que vale a pena ler o relato dessas pessoas que, inclusive, dizem que são vítimas, né? Eles se veem como vítimas e sobreviventes dessa prática, porque eles foram privados de muita coisa. E por conta dessas decisões dos pais, né, que acham que são donos da criança, eles sofrem muito durante a vida adulta. Então, aí a gente pega casos extremos como os Turpin, que, né, além de tudo isso, o homeschooling é usado para isolar ainda mais essas crianças, né? Que eu ia falar do homeschooling, então, era sobre a questão de controle em relação a abuso infantil, entendeu? Exatamente. Porque, como eu falei, tipo, se ainda houvesse outras opções de recreação com outros adultos, né? Poderia ver se a criança, sei lá, praticasse algum esporte lá, sabe? Se uma dessas crianças praticasse alguma coisa. Mas o isolamento total, né, dessas crianças impede que até o próprio conselho tutelar seja acionado. Sim. Né? Isso que eu ia porque... falar, exatamente. A escola é um meio... né, de também ficar de olho nessa criança, no bem-estar da criança, apesar da Jennifer, né, que estava na escola ali, no nariz de todo mundo vendo ela negligenciada, ninguém fez nada, mas a gente vê vários casos que isso acontece, né, mas aí é a questão da negligência. Exato. Que tá faltando do Estado, enfim, né? Até porque nos Estados Unidos é mandatório, se um professor enxerga hematomas numa criança, se ele suspeita que ela tá sofrendo abuso, é mandatório, ele é obrigado a contatar as autoridades, sabe? Não é uma escolha, ele falar, não quero fazer, não. O problema que acontece as autoridades vão fazer alguma coisa, sabe? Exato. Porque senão a gente pega, que nem o caso do Gabriel Garcia, né? Onde é um bagulho extremo, onde a professora contactou mais de uma vez, onde pessoas conhecidas contactaram mais de uma vez. Então, e mesmo assim ele acabou falecendo, né? Então, por conta de abuso. Exato. Mas é isso, né? É mais é uma rede de apoio pra criança, né? Tecnicamente deveria ser uma rede de apoio pra criança. Deveria ser. Né? Enfim. Bom, aí, assumindo completamente o controle sobre todos os aspectos, né? Eles praticavam o homeschooling. Em Rio Vista, as crianças estavam completamente isoladas do mundo exterior.
Apesar de terem vizinhos com crianças, os Turpins eram proibidos de sair de casa e falar com estranhos. David e Louise mantinham as regras e rotinas rígidas que as crianças deveriam seguir ou eram punidas com severidade. Eles eram ensinados e convencidos que todo mundo do lado de fora da casa era perigoso e por isso eles nunca tentariam escapar. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. É a lavagem cerebral de culto, né? Uhum. A família que morava do outro lado da estrada, em frente ao rancho dos Turpin, era da Shelley Vineyard, que morava com o marido e as 2 filhas. Ela ficou muito feliz em ver que os novos vizinhos tinham filhos na idade de suas filhas e tentou bater na porta deles para se apresentar. Mas ninguém atendeu. As filhas da Sherry um dia viram 3 das crianças Turpin ali por perto e tentaram se apresentar para brincar juntos, mas as crianças Turpin se recusaram a falar seus nomes. Eles falavam umas coisas muito estranhas, tipo assim, se você prestar bem atenção, você vai saber como a gente se chama. Uns papos bem de culto, assim, eles falavam as coisas assim, eles não falavam o nome deles. Sim. E aí, mas eventualmente, né, criança, eles se tornaram amiguinhos, mas os Turpin só podiam brincar no quintal da sua propriedade e não podiam sair de perto da casa. Eles ficavam ali brincando no riacho que tinha ali atrás, ali no terreno, enfim, porque era um rancho muito grande. Então, algum tempo depois, a Shelley, ela viu 2 das filhas mais velhas dos Turpin e tentou conversar com elas. De novo esse papo, né? Se você prestasse atenção, você ia saber o nosso nome. Enfim, ela achou muito estranho. Gente, muito estranho. Não. Mas aí, depois disso, quando as filhas dela foram lá pra brincar, né, com as crianças mais novas, a Louise fechou a porta e falou, não, meus filhos estão proibidos de brincar com os seus filhos, avisa tua mãe, de brincar com vocês, né, avisa tua mãe que eu não quero mais saber de vocês, e é isso. Porque a Shelley tentou ter um contato maior, né, com as crianças. E eles passaram a não ter contato com ninguém do mundo exterior depois disso. E aí os abusos aumentaram significativamente, né? Antes vítimas principalmente de negligência, agora as crianças eram espancadas e atiradas de um lado a outro dos cômodos. Inicialmente eles apanhavam com a parte de couro do cinto do David, mas com o tempo o David e a Louise começaram a usar a parte com a fivela para bater neles. Depois eles passaram a usar um remo de madeira para bater em suas nádegas, pernas e costas. Mano. Era espancado, basicamente. Né? Sim. David e Louise justificavam suas regras usando passagens da Bíblia, né? Mesmo que elas não fizessem nenhum sentido. E aí, novamente, me lembra também daquele caso, tipo, de caso de seita no geral, né? Mas me lembrou o caso do Marcos mesmo, porque... Mano, o cara conseguiu, sei lá, tirar da Bíblia que ele era um vampiro, entendeu? Tipo, deturpava por qualquer coisa, né? A possibilidade pra tudo, né, nesse sentido. A sala foi convertida em uma sala de aula, mas as crianças recebiam pouca ou nenhuma educação, né? Já que, tipo, a mãe se propôs a fazer homeschooling, deveria seguir o cronograma, né? Mas obviamente não. A Jennifer, a mais velha e a única dos filhos a ter frequentado a escola, tentava ensinar o pouco que sabia aos irmãos mais novos. David e Louise forneciam diários às crianças e os incentivavam a manter registros de sua vida. E os que sabiam escrever relataram seu dia a dia de isolamento, abuso e fome. E aí, em novembro de 2000, a Louise deu à luz seu 8º filho. A família agora mantinha uma rotina diferente, isso porque eles passaram a obrigar as crianças a dormir durante o dia e à noite eles eram liberados um por um para ir ao banheiro e comer. A Louise permitia que eles lavassem as mãos acima até os pulsos, somente, e também escovar os dentes. E às vezes eles podiam sair brincar no jardim durante a noite, mas aos poucos isso foi ficando cada vez mais raro. E não era só as crianças, né? Os pais também tinham essa rotina, isso porque o David trabalhava à noite. Então ele saía, ele tinha o turno da noite e a Louise também ficava dormindo durante o dia. À noite ela acordava pra, né, supervisionar as crianças. A rotina do pai.
E também pra isolar mais eles, né? Porque aí eles ficavam dormindo durante o dia, não saíam de casa, os vizinhos não sabiam onde eles estavam, o que estava acontecendo. Em 2001 e 2003 nasceram as crianças número 9 e 10. Eu comecei a botar em número pra gente não se perder, realmente, porque eu não quis colocar o nome delas, né? E aí, enquanto as crianças passavam fome em casa, o David e a Louise eram clientes regulares em vários restaurantes da região. E isso pra mim é o mais cruel, sabe? Eles mantinham as crianças passando fome, sujas, sem poder tomar banho, acorrentadas, enquanto eles, sei lá, iam sair jantar, sabe? Num restaurante caro. Ela comprava um monte de coisa e não dava pras crianças. Ela às vezes comprava tortas e eles compravam comidas e comiam na frente das crianças, coisa que eles não podiam comer. Ela comprava tortas e deixava em cima da mesa, e quando as crianças iam uma a uma pra comer, né, elas ficavam olhando aquela torta, e aquela torta ficava em cima da mesa até estragar. E a Louise deixava lá, era tipo só pra dar vontade nos filhos, assim. É muito, muito, muito cruel o que eles faziam, né? E aí, no Natal de 2003, eles compraram 10 bicicletas novinhas, né? Um pra cada filho. E essas bicicletas foram alinhadas na garagem, ainda com as etiquetas de preço, e permaneceram ali por anos, sem nunca terem sido usadas. Esse era um comportamento comum pro David e a Louise. Eles compravam pilhas e pilhas de brinquedos e roupas pros filhos, mas proibiam eles de usar. E ficava tudo empilhado na casa. Eles eram bem acumuladores, né? Sim. Porque tem muito disso. Tipo, eu especialista em reality. Nossa, eu amo reality, assim. O Acumuladores, pra mim, assim, é um negócio... É muito curioso, né? Você assistir... Tem uns cara. episódios que são extremamente tristes, assim, Sim, sabe? a maioria deles. Eu parei de ver depois de um episódio de uma velhinha, assim, sabe? Que você vê o desespero, enfim. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque tem tem vários tipos de acumuladores, né? Mas existem um tipo de acumulador que é aquele acumulador que também tem compulsão por compra. Sim. Né? Ou seja, aquele acumulador que ele vai guardar tudo dentro de uma caixa, ele não vai aproveitar aquilo, mas ele vai comprar para dizer que ele tem aquilo. Né? Então é esse tipo de acumuladores que eles são, né? Pelo menos é o que aparentam ser, né? Que são esses do tipo, eles vão gastar sem o dinheiro, eles não são muquiranas, eles são acumuladores, né? Mas eles não vão usar aquilo lá é só pra eles terem, né? Pra falar que eles têm. E ainda tem essa outra camada de crueldade, né? De comprar coisas pras crianças e nunca deixar eles usar. Que eu acho que é pra exercer esse controle que eles tanto querem em cima dos filhos, né? Então acho que aí é o pior de tudo, assim, pra mim. Porque é muito cruel. Sim. Em maio de 2004, David comprou um trailer no valor de $63 mil, que estacionou na propriedade a mais ou menos 130 metros da casa onde eles moravam. A família se mudou para o trailer e abandonou a casa, que havia chegado à condição inabitável devido à quantidade de lixo acumulado e fezes humanas. Sim, Au. Tinha sujeira por tudo. Porque imagina, eles deixavam as crianças trancadas nos quartos, às vezes acorrentadas, e tipo... Eles faziam as necessidades, não tinha que fazer. E eles tinham um bicho também dentro de casa. Gente do céu. Só que os bichos eram bem tratados, tá, gente? Os cachorros, eles davam comida pro cachorro e não davam pros filhos. E esse trailer, na verdade, é aquelas casas, né, móveis, que chama de trailer, né, mas é basicamente uma casa, assim. Sim. Pouco depois de se mudarem para o trailer, né, Louise deu à luz a mais uma filha, de número 11. Em 2006, nascia a 12ª filha. David construiu uma jaula para aprisionar qualquer criança que não seguisse as regras. A jaula tinha 2 metros de largura e 1,5 de altura, e era dividida ao meio para acomodar 2 crianças ao mesmo tempo, né? Tipo, crianças minúsculas, porque eles eram minúsculos. Né? As crianças eram mantidas na jaula com um cadeado por dias a fio. Mas um dos meninos descobriu um modo de escapar, erguendo a jaula, que não possuía fundo, e saindo por debaixo das grades. Para prevenir que isso acontecesse novamente, David comprou uma gaiola para cachorros com menos de 1 metro de altura e largura, que nenhuma criança conseguia ficar em pé se estivesse dentro dela. Um dos filhos, na época de 16 anos, foi colocado por um dia na gaiola de cachorro depois de ser pego assistindo o filme do Star Wars.
Ou seja, tipo, as crianças não podiam ver filme, ver nada, né? Não, eles não podiam fazer nada. Nada. Aliás, é outra coisa off-cultural americana que eu descobri esses tempos, que eles têm muito isso de pegar essas gaiolas pro cachorro. Coisa que no Brasil nem existe. É surreal pra mim, e- surreal. E botar o cachorro, tipo assim, vou trabalhar, eu boto o cachorro naquela gaiola. Eles deixam o cachorro engaiolado, sim. Eu já discuti com um americano no Facebook, porque é só eles que fazem isso, eles acham normal. E eu falando, puta que pariu, mulher, você tá, tipo, tomar no meio do teu cu. Por que você tem bicho se você vai deixar engaiolado o cachorro? Cachorro em gaiola, como se você tem merda na cabeça, mano. Como se fosse, sei lá, um brinquedinho, sabe? Um robozinho. Ah, não, brinquei, eu chego em casa, eu posso brincar, senão ele vai ficar trancado. É isso. A cultura norte-americana bizarra, sempre. É. Mas enfim, era só um off mesmo. Não, mas é absurdo. E aí, enquanto eles moravam no trailer, o David e a Louise abandonaram seus filhos morando sozinhos nesse trailer. Eles alugaram um apartamento a pouco mais de 60 quilômetros de distância na cidade de Benbrook e levaram consigo as duas filhas mais novas. A Jennifer e o irmão mais velho ficaram responsáveis pelos 8 irmãos mais novos. Crianças, gente. Crianças. Gente. O David aparecia de vez em quando, levando sacolas de comida congelada para alimentar os filhos. E a Louise nunca voltou pro trailer durante os 4 anos. 4 anos que as crianças ficaram sozinhas no trailer. Gente. A Jordan, na entrevista do documentário, que eu usei de fonte também, ela fala que nessa época, tipo, eles passavam muita fome, porque ele ia lá e largava umas sacolas, assim, uma semana, daí passava 2 semanas, ele não aparecia. Aí ela falou, teve dias que eu sobrevivi comendo mostarda e chupando gelo. Gente. É. E o bizarro disso é isso, tipo, elas não tem nenhuma... O governo, como a gente tava dizendo, não teve nenhum momento que nenhum vizinho olhou, sabe? Isso que é bizarro. E assim, até no livro tem, né, a vizinha Sherry dizendo, a gente até pensou em chamar a autoridade, enfim. Até pensou. Mas a gente resolveu não se meter. Sabe aquela coisa, não quero me meter? Né? Mesmo sem a presença constante do David e da Louise, as crianças continuaram a viver sob suas regras estritas devido ao nível de lavagem cerebral ao qual tinham sido submetidas. O trailer era entulhado de lixo, sujeira e excremento. As crianças não podiam lavar acima dos pulsos e a Jennifer e o irmão eram obrigados a disciplinar os mais novos, colocando eles nas gaiolas, ou eles eram ameaçados por telefone por David e Louise de que seriam eles a ficarem presos. Tanto o filho mais velho quanto a Jennifer, eles tentaram em algum momento confrontar os pais, mas eles sentiam tanto medo que para eles era fisicamente impossível de conseguir se rebelar. O menino, ele fala que tipo, uma vez ele tentou brigar, né, com o pai e ele começou a tremer tanto, de tanto medo, que ele não conseguia mais reagir, ele não conseguia mais falar nada, o corpo dele só travou, assim. E aí, nesse trailer eles ficavam trancados completamente. Não, eles podiam sair, só que ali o controle era tão grande do David e da Louise, né? Tipo, eles falavam só mais por telefone. Eles tinham controle absoluto sobre os filhos, então eles não saíam. Eles continuavam seguindo as regras que os pais tinham colocado. Porque era a vida que eles conheciam, né? E a Jennifer até chegou a fugir do trailer, ela criou coragem, foi até uma estrada próxima, onde uma vizinha deu carona pra ela até a cidade. A Jennifer não falava o nome dela ou quantos anos ela tinha, ela só perguntou pra mulher como ela podia conseguir um emprego, um carro e um apartamento. Segundo essa mulher conta, ela não sabia nem quem era o presidente na época. Ela não tinha noção de nada. Nossa. Aí na cidade, a Jennifer perambulou por um tempo, tentando descobrir como conseguir um emprego, mas ela não tinha nem carteira de motorista ou qualquer documento de identificação. E aí ela tava morrendo de medo já, e ela acabou desistindo, ligou pra mãe buscar ela, que levou ela de volta pro trailer. Gente, muito bizarro. Tem um outro caso, que é o daquela moça que ficou mantida em cativeiro embaixo da cama do casal. Ela era mantida numa caixa. Sei. The Girl in the Box, que chama esse caso, né? A garota da caixa. Que teve uma época que ele
deixou ela sair, né? Ela foi visitar os pais. Ela trabalhar. E ela voltou. Ela voltou. De tão sugestionada já, de tão, né? Lavagem cerebral. Ele ficou falando na época que ele tinha uma equipe que iria matar exato. Ela a acreditava. família dela. Então ela poderia visitar, mas não podia falar nada pra eles. Ela foi lá, visitou e voltou. Exato. Então é surreal, assim, é o nível de alienação que a pessoa se encontra, né? Que, tipo, imagina, né, nesse caso aí de que desde criança eles sofriam esses abusos. Então, aquilo, eles não sabem em outra vida além daquela ali, né? Uhum. E eles tinham muito medo. E o medo também de tentar viver outra vida. E eles não tinham nem noção. Nem, assim, noção básica. Gente, é bizarro. A gente vai encerrar o episódio aqui, mas só pra dar um pequeno spoiler aí do que vem, né, por aí. Eles, enfim, se você não sabe, né, eles foram resgatados, enfim. E eles não sabiam como pegar um ônibus. Coisa básica, assim. Eles não sabiam atravessar a rua. A Jordan conta que ela esperou, quando ela fugiu da casa pra ligar pra polícia, ela esperou na rua, porque ela não sabia nem o que era uma calçada, que ela tinha que ficar na calçada. Então, assim, as crianças mantidas extremamente em isolamento extremo, assim, a nível de elas não saber como viver a vida delas de modo independente, assim. Então, não tem como mensurar, né, o tamanho ali da alienação que eles se encontravam, né, e ver, por que eles não fugiram antes? Porra, eles nem sabiam que dava pra fugir, né? Mas enfim, é isso, gente, a gente vai encerrar aqui, porque já tá muito grande o episódio, e na semana que vem continuamos. Espero que eu consiga fazer em 2 partes, mas estejam avisados, talvez pode ser mais. Oremos. Mas é isso, então vamos para os comentários. Bora lá. Pode começar? Pode começar. A Vitória, no podcast, né, no Spotify, falou: eu acho ótimo que a Jéssica às vezes fala coisa rapidão pra dar a opinião dela logo. E, gente, chocada com esse caso. E, Jéssica, o cara teve todos os motivos do mundo pra matar a mãe e o padrasto. Ai, gente, eu acho que assim, não precisa matar. Não, a gente não vai ali, né, dizer que ele tava certo em matar alguém, né? Mas a gente entende, né, as razões ali e as consequências, né, de que levaram a ele ter essas ações. Mas é isso. Deixa eu ver. A Carla, ela falou assim: Bruna Pistola, se quiser discordar, discorda aí na sua casa. Não quero nem que discorde no comentário. Amo. A gente pode discordar, sim, mas, sabe, eu não me importo. Mas, enfim. Não, pode discordar, sim, gente. Desde que seja ali uma opinião fundamentada. Mas não precisa me informar que você discordando. Pode discordar aí sozinho. Que mais? Deixa eu ver aqui, peraí. A Flávia Guedes comentou uma coisa que caguei na hora de falar. Meninas, uma observação sobre o comentário a respeito do Champinha. Ele não está encarcerado, ok? Ele cumpre medida de segurança por ser inimputável. É isso. Muito bom, muito bom. Eu vou ler do Instagram da Claudinha Bolo de Pote. Gente, que bolos lindos. Nossa, vai lá no perfil da Claudinha Bolo de Pote pra você passar à vontade. Quero um bolo de pote. Meu Deus, nossa, ó, tamo aí, hein, bolo de pote. Ela falou assim: esse episódio só nos mostra quanto uma infância com estabilidade e afeto faz total diferença na formação da pessoa. Criança precisa de rotina para se sentir segura. Horrível demais o que o Sean fez. Horrível também a forma como a justiça conduziu tudo. Excelente episódio, parabéns, meninas. É isso, né? Foi um erro atrás de outro, esse caso aí do Sean Sellers. Sim. A Luniel, eu ia comentar sobre isso agora, amiga. Você não deixou eu respirar. Que ela falou assim, que ela também gosta da família da Alaska, mas não acredita no reality. Eles não moram isolados.
aquilo tudo é fake. É possível que eles tenham morado quando eram anônimos, mas hoje não moram. O filho mais velho se tornou alcoolista, é brigado com a família e, segundo ele, também pode mentiras e roteiros. Mas, gente, então, Uniel, como fã também de Grande Família da Alaska, pra mim é meio óbvio que vai ter um roteiro, entendeu? Fora que eles dão uns espaçamentos de tempo assim, sabe? Uma temporada pra outra, eles demoram, tipo, sei lá, 1 ano e pouco pra gravar, sabe? Aí vai acontecer tudo aquilo num período de 6 meses? Não vai! A gente sabe que não vai, sabe que é roteirizado. Mas a gente gosta de o quê? De se iludir, entendeu? E outra coisa, é óbvio que eles não são mais uns fudidos, porque na primeira temporada, fudidaços. Na última, na temporada que eu estou, que é na 11, o Gabe tá com um aparelho no dente. E aparelho no dente pra uma norte-americana é ostentação. É luxo, né? É luxo. Eles estão com um carro pica. Eles compraram aquela fazenda ali, aquela fazenda gigante de não sei quantos milhões de hectares. Mas ainda assim, vou negar que choro nos episódios emocionantes? Não vou negar. Choro e continuarei chorando, entendeu? Porque é assim a vida de uma fã da Grande Família do Alasca. E é isso, entendeu? Eu vou defender minha família de 37 filhos. Por favor. A Solene aqui que comentou que joga RPG há mais de 10 anos, atualmente está narrando uma aventura de Demônia Queda, bem boa, ideia, mesa 1001 RPGs, estou aí, disponível, me chama. No nosso Discord, quem quiser organizar aí um RPG, só chegar, gente, eu adoro. Eu, inclusive, estou jogando aí uma mesa online de D&D, que meu marido mestra, e é isso, né, a gente é nerdola mesmo, fazer o quê, mas... Pode chamar, eu participo, eu adoro RPG. Olha aqui, esse comentário maravilhoso aqui da Raíssa falou que, olha, eu finalmente zerando o 1001. Depois de mais de 1 ano ouvindo, vocês são minha companhia de faxina de banho, lavagem de pratos e todas as outras atividades de casa. Muito obrigada por serem perfeitas. Qualquer dia conto como percebi que estava namorando um boy lixo por causa do podcast. Eita! Eu amo vocês. Eu quero esta info. Manda essa fofoca. Gente. Nem que seja só no nosso e-mail pra gente saber da fofoca. Que você fala assim, não precisa ler, sabe? Não quero que leia ao vivo. Mas a gente quer ler, a gente quer comentar no nosso grupo. Gente, eu quero fofoquinha, sim. Ai, adoro uma fofoca. Muito bom. E eu vou encerrar. Posso encerrar? Com... um e-mail da Nívia. A Nívia mandou um e-mail assim: Ei meninas, tudo bem? Adoro o podcast e acompanho desde que a Bruna chamava a Fabi de Fabi. E a Fabi pedia pra não ser expulsa em todo episódio. Mesmo não podendo apoiar ainda, tô sempre nos comentários pra dar uma força. Sim, a gente conhece quem sempre comenta, gente. A gente marca aí os rostinhos. Se você mudar a foto de perfil, eu já não sei quem é, mas... é isso. Os 1001 Crimers recentemente começaram a falar sobre dormir ouvindo o podcast, então vim contar um pouquinho do meu caso. Já ouvi todos os episódios desde o começo algumas vezes. Sim, Bruna, vocês não eram ruins, apenas ficaram melhores. E por isso, a voz conhecida das 3 me acalma. É como se eu estivesse ouvindo uma conversa de amigas. Tenho transtorno de ansiedade. Tenho transtorno de ansiedade e insônia crônica, por isso uso remédio para dormir. Por muito tempo tive vergonha de falar isso. E uma outra ferramenta que me ajuda a induzir o sono é ouvir podcasts. Como o de vocês é o que mais escuto, uso ele pra dormir. Eu sou normal, juro. Mas uma dica muito importante que aprendi no susto. Não é qualquer episódio que serve. Afinal, ninguém quer ser acordado no meio da noite ouvindo. Daí ele cortou a cabeça, ferveu usando um produto químico. Mas como o crânio ficou muito quebradiço, ele não quis guardar e descartou no lixo. Então, apresento a vocês a playlist que estou montando. 1001 levinhos. Perfeita! Essa mulher é uma Gente, perfeita. Eu amei 1001 levinhos. Estou escutando todos os conteúdos novamente durante as faxinas. E toda vez que me deparo com um episódio leve, engraçado e divertido, coloco nessa playlist para quando não quero escutar sobre crimes, apenas ouvir vocês. Pelo amor de qualquer Deus, mandem essa playlist pra moça que deixa a filha dormir ouvindo você. Porque... Ela vai ser a primeira que tem que ter essa playlist. Dependendo da idade, esse conteúdo pode ser assimilado inconscientemente, é uma das premissas da socialização primária. Então, respondendo a pergunta do título do e-mail, que era dormir ouvindo True Crime faz mal,
Só não faz mal se não for o 1001. Só faz mal se não for o 1001. Olha, eu estragando aí o negócio. Essa frase de efeito maravilhosa. Só faz mal se não for o 1001, olha aí. Beijinhos, nos vemos nos comentários qualquer hora dessas. Obrigada, Lívia. Gente, eu vou botar no nosso Discord, quem quiser. Aí é o 1001 levinhos. Eu amei o conceito. Sigam lá a playlist da Lívia, que ela tá atualizando enquanto ela vai ouvindo tudo de novo. Então, ainda não tem todos os episódios, né, que são levinhos. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada, Lívia. Obrigada, Lívia. É isso, né? Acho que é isso, menina. Então, gente, se você quiser mandar e-mail pra gente aí com comentários, você fez uma playlist e quer mandar pra gente a fofoquinha, manda no milcrimes@gmail.com. Amo fofoquinha, por favor, mandem fofoquinha. Se você tem uma história aí de medinhos, manda pro milemedinhos@gmail.com. E se você quiser nos apoiar e escutar as gravações ao vivo, manda manda nada, né? Entra no site milcrimes.com.br, que aí vai ter lá a seção de apoio. E aí você pode escolher aí quando ficar melhor pra você. E é isso então, gente. Semana que vem aí voltamos com encerramento ou não do caso da família Turpin. E beijos, muito obrigada a todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, galera.